dizer Aham. isso. Foram conversas que acabaram vindo, né? Mas são pessoas que eu não sei se colaborariam, mas eu acho que é possível, né? Talvez. Tem um engenheiro que não está mais lá, né? Que está em outro lugar, enfim. Agora, isso não é só no tapa-buraco. Por incrível que pareça, também nos falam que o serviço do cascalhamento paga em torno de 8 milhões mês e desses 5 milhões não são executados. Então, assim, é gravíssimo, né? Uma fuga de recurso absurda. Cerca de Né? 60%. No tapa-buraco dizem que é mais ou menos a metade, ou menos da metade, assim, 3 milhões e meio no gasto, enfim, né? Mas isso, inclusive eu preparava uma representação para vir aqui trazer, eu tenho esse CD, se vocês quiserem, com esses documentos, temos algumas coisas impressas, né? Porque os outros vereadores ficaram com os volumes, então eu não tenho o total, né, todos os volumes, mas a gente tem sim. Voltando, a senhora disse que fez diversos requerimentos de informações, de documentos para o município, e a senhora sempre teve dificuldades em aprovar esses requerimentos lá na Câmara. Há envolvimento de vereadores com esse grupo, com esses empresários que participam desse esquema de desvio de recursos públicos? A verdade é que quando o PMDB e os seus aliados chegaram ao governo, eles criaram um sistema para sustentar o que vocês já sabem, que é esse vício da política e da administração pública, que precisa separar do cofre público, né, através da corrupção, parte de recursos, para depois você garantir a acessão ao poder político. Então, você sabe como o tapa-buraco e o cascalhamento e esse lixo, pelo menos esses três, que são muito grandes, esses contratos serviam a isso também, né? Ainda tem essa ITEL, que eu não consegui nem me aproximar para saber direito o que era. Então, a gente percebe que há uma proteção por parte desses vereadores. Por parte dos vereadores que são aliados tradicionais desse grupo político, né? Às vezes até não é uma coisa assim direta. Por exemplo, os vereadores novos que chegaram lá recentemente, comigo, por exemplo, muitos deles não foram nem eleitos por esse sistema, entendeu? Mas acabam por um compadrio, sendo cooptados. Eles ficam lá naquela coisa, né? Por exemplo, o nome do João Amorim, a primeira vez que eu falei no plenário, em razão de uma denúncia exatamente do lixo e tal, era como se a gente estivesse fazendo uma coisa absurda, né? Como é que você vai falar um santo nome em vão, entendeu? É aquela coisa assim que o cara é o tal, poderoso, né? E há vereadores lá dentro, então, que defendem os interesses desses grupos empresariais. A maioria lá. Porque nesse caso tradicionais lá que estão nesse sentido. Nesse caso do buraco fantasma mesmo, que foi noticiado no Fantástico, né? Mas ficou tão mínimo, evidente. Viu? Isso é mínimo, não é essa a questão. É por isso que nós chegamos a esse problema desse tamanho e a gente quis propor a CPI. Porque o problema não é a prefeitura deixar de fiscalizar uma ação de qualidade da empresa que foi lá e ao invés de tapar o buraco que tinha, só jogou a massa em cima de uma fissura. Isso aí, claro, é ineficiência, está gastando dinheiro, está desviando, mas não é essa a questão. A questão grave ali, que precisa ser cessada, é que os contratos são obtidos mediante licitação dirigida, por um grande esquema, bem orquestrado. Quando o empresário obtém a licitação, ele já é automaticamente, ele já está responsável por fazer a separação desse dinheiro, entendeu? Daquilo que ele já sabe que vai emitir nota sem serviço prestado. Ele sabe assim, por exemplo, se ele tiver emitir notas em um ano, vou fazer supostamente só, em um ano, se ele tiver que emitir 10 notas fiscais, ele sabe que 6, 5, 4, qualquer coisa por aí, não será de serviço executado. Então, o problema não é a execução do serviço, esse miúdo que às vezes nos surpreendeu e chamou toda a atenção. O problema é um engendramento ali, um esquema. Um grande esquema. Não é uma corrupção pontual, é sistêmica, entendeu? Não é um desvio de conduta de um servidor que deixou de fiscalizar, que recebe um favorecimento pessoal ali. Não é isso, é sistêmico. É assim, e o que nós sabemos é que quem recolhe o dinheiro é o João Amorim.
quem faz a contabilidade, quem distribui e tudo mais, entendeu? É o João Amorim. É o João Amorim. É isso aí. E quem permite que se contrate também com o município. Ele, na verdade, é o representante do grupo político, que precisa de um caixa, né? E ele se dispôs a ser esse organizador. Nos últimos tempos tomou um outro caráter, né? As pessoas dizem assim, que na época do André, era o André quem mandava. Na época do Nelson, o Nelson mandava um pouco o João. Agora no Olarte, o João Amorim era sócio da prefeitura, sabe, assim, aquela coisa. Isso são expressões que me remetem a pensar, às vezes eu também posso estar doida, né? Mas em divisão desse dinheiro, efetivamente, entendeu? Entendi. Mudando um pouquinho o tema agora, até para que nós possamos analisar a condição desses vereadores que a senhora mencionou, o subsídio hoje de um vereador é de que ordem? Bem, o salário da gente é 15 mil reais. 15 mil. 15 mil reais. Claro que aí com os descontos e tal, por exemplo, eu acho que recebo 9 mil e pouco, imposto de renda, não sei o que e tal. É feito algum pagamento por fora? Algum pagamento mensal? Bem, pessoalmente eu não sei. O que eu posso dizer, eu tenho uma vasta experiência partidária, eu estou há 32 anos militando na política, eu sou da direção nacional do partido. Então eu não posso chegar aqui e me fazer de criança com vocês de maneira nenhuma. Então o que a gente sabe é que depois da entrada no sistema aí do Lula, enfim, do PT, eles criaram nacionalmente essa ideia do mensalão, né? Lá se chamou mensalão. E aqui é mensalinho. Não, é porque isso, antigamente, no meu sentir, antes de entrar como é que chama esse líder do PT que tá todo enrolado, coitado? Revolucionário aí. Me fugiu agora completamente. Dirceu. O José Dirceu. O Dirceu fez o quê? Ele, ao invés de pactuar com os partidos políticos, né? Dividir os espaços da política, das influências e tal, ele fez uma base de sustentação baseada numa coisa mais direta. Ele disse assim, olha, eu não preciso entregar para você o Ministério do Trabalho, para você botar um gerente, para o gerente liberar os recursos, para o pessoal lá na base, entendeu? Ter o benefício político. Vamos abreviar tudo isso aqui, ó. Eu vou fazer o dinheiro que é necessário para a política, e eu lhe dou tanto por mês, você vota conosco. Isso foi a maneira como eles criaram a base parlamentar lá. Isso foi replicado um exemplo aqui, maravilhoso para todo o país. E aí isso se tornou uma verdade para as assembleias legislativas e inclusive para as câmaras municipais. Inclusive a de Campo Grande. Eu imagino que sim, né? E isso não é recente. Não é? As bases parlamentares, elas são sustentadas como? Entendeu? A maior parte delas é por esse esquema, assim, frágil de você entregar tanto dinheiro para o cara e ele fica lá votando a favor desse prefeito, desse vereador. E a senhora... Agora, eu dizer para você que alguém me ofereceu, se eu participei e tal, se eu conheço, eu sei quanto que recebem, quem que recebe, eu não sei. Isso a senhora não sabe. Como recebe? A senhora nunca ouviu dizer como é feito o pagamento? Bem, eu acho que é em dinheiro, né? Essas coisas não devem ser feitas de outra maneira. Mas ali, o que eu digo para você? Deve existir, eu não posso dizer outra coisa, o Ministério Público deve existir, não é uma coisa recente, isso deve existir como um esquema antigo já, e eu digo antigo porque desde o Lula isso se consolidou, não adianta na Assembleia Legislativa também isso se consolidou, eu não sei como é que é, mas isso é um instrumento de organização de maiorias de base e tal, né? Eu pessoalmente nunca tive perto disso porque como já eu me anunciei há muitos anos de uma tal conduta, as pessoas já sabem que não vai dar certo comigo, entendeu? E aí eu acabo sendo um elemento perigoso. Para que eles vão me dizer qualquer coisa, entendeu? A senhora fez menção a pagamentos que seriam feitos à margem da lei. Agora, existe algum pagamento feito à margem da lei, mas com uma rubrica que lhe desse legalidade? O município efetuar algum pagamento? Não, acho que não. A senhora não recebe? Não, a senhora recebe única e exclusivamente o subsídio? Não, é que tem outras que não são pagos diretamente para o vereador. Por exemplo, há uma verba parlamentar regulamentada por uma resolução e tal,
que é destinada a financiamento de alguns serviços, como por exemplo impressos, combustível, telefonia. São verbas indenizatórias, São mas verbas indenizatórias, pagas mediante a apresentação. exibição do contrato e tal. É um processinho formal. Além dessa, alguma outra? Não tem outra verba. A prefeitura não pode, imagina. Não tem condições. Sim. Só para aproveitar o gancho, a senhora falou dessa base de vereadores que até hoje defende os interesses desse grupo econômico. Em relação especificamente à cassação do Alcides Bernal, né? O que a senhora ficou sabendo? O que a senhora levantou? Houve reuniões de vereadores que votaram em troca de benefício, em troca de dinheiro? O que a senhora ficou sabendo? Eu sabendo exatamente isso. Que quando o Alcides se elegeu, o André Futinelli não aceitou isso, mas não era uma coisa assim afetiva. Não aceito porque achou que não é bom, não aceito porque fui derrotado. Não é isso. É uma coisa comercial, de dinheiro, tem a ver com mais facilidade ou menos facilidade de arrancar dos cofres públicos aquilo que se pretende, né? É isso aí. Então, se pretende para quê? Pretende para viver bem, para viver melhor, para os seus viverem melhor, para fazer novas eleições, para pagar outras situações, entendeu? Então, o André Futinelli começou a construir dentro da Câmara, com a margem que ele tinha, porque a aliança do Giroto fez 21 vereadores, ele com esse conjunto e outros interesses,